Boa tarde, prezada comunidade de Pinhal e visitantes. A nossa importante homenageada neste culto festivo, ainda em comemoração aos 70 anos da comunidade evangélica Bom Pastor de Tramandaí, é a área missionária de Pinhal. Hoje vamos relembrar a longa, mas vitoriosa caminhada de pessoas abnegadas que ficaram firmes em seus objetivos para que hoje aqui estejamos abrigados por essas paredes de história. Obrigado, pastor Edson, Mistelte, pelo privilégio de poder aqui estar fazendo a abertura deste conduzir homenagem às pessoas que se dedicaram a essa comunidade é nosso dever e nós fazemos isso com muita gratidão. Muito amor envolvido existe aqui entre essas quatro paredes. Dedicação de pessoas que hoje não estão mais conosco, mas que nós nunca vamos esquecer. Eu passo, neste momento, ao presidente da nossa comunidade, Dr. Wilson, para iniciar então o nosso culto. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que bom que nós podemos nos reunir aqui para celebrarmos não somente os 70 anos da comunidade Bom Pastor, mas também, pelo que eu mais ou menos sei, em torno de 20 anos aqui da área missionária aqui no Balneário Pinhal. Isso com certeza é motivo de muita alegria, de muita gratidão a Deus. Saúdo aos integrantes aqui da área missionária do Pinhal, também visitantes, pessoas que ajudaram nos primeiros momentos também. Temos a presença do Lindolfo, também da Frau Petri, onde ela está? Isso, que bem no início, junto com a Hart e Lindolfo, então iniciaram esse projeto aqui também. Pastor Charles, esposa, sejam bem-vindos. Que bom tê-los conosco também nesse dia tão especial, onde queremos então celebrar, queremos dar graças a Deus por todas as bênçãos e dádivas que aqui se colheu, se criou também. Eu quero saudá-los com uma palavra bíblica do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, onde Jesus diz: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Nessa perspectiva, também podemos ter a certeza que aqueles que iniciaram esse projeto aqui também edificaram não somente essas paredes, essas construções, mas também a sua caminhada, a sua vida também em rocha firme, que é Cristo nosso Senhor. E por isso que estamos aqui celebrando nessa data tão especial. Estamos aqui reunidos em nome de Deus Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.
Obrigado ao coro também por participar desse culto e agora queremos ouvir de vocês então glória e louvor. Glória e louvor ao nosso Deus, cantemos isso sempre com muita alegria. Obrigado ao coro, e assim eu convido o pastor emérito Aldenes Cunha, que também já faz, eu acho que 4 anos que ele está conosco também na caminhada, 5 anos aqui, então nos ajudando também no trabalho, de forma voluntária, emérito, né? Convido ele então para que nos conduza a uma oração e convido a comunidade para quem pudesse colocar em pé. Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, Tu tens sido o nosso refúgio, a rocha que procuramos quando somos abaladas por doenças, por ameaças, por problemas, sejam lá quais forem. Tu tens sido a rocha, o refúgio para os nossos antepassados e sempre serás também para os nossos descendentes. Te agradecemos, a Deus, que Tu nos convidas a confiarmos em Ti, nesta mesma palavra que tem sido lâmpada para os pés e luz para os caminhos, onde nós buscamos orientação e buscamos consolo e força. Também hoje, Senhor, Te compadece de nós, olha para nós através de Jesus, para que não nos castigues pelos nossos muitos pecados. Nos perdoa, Senhor, pelo que fizemos em pensamentos, palavras e atitudes e o que deixamos de fazer também. Abençoa, Senhor, cada situação que acontecer nesse local, os nossos cantos, as orações, a leitura da palavra, a pregação. Também, Senhor, um momento de homenagem que nós continuaremos tendo. Assim faça, Senhor, porque pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Comunidade pode se sentar. Obrigado, pastor Aldenes, pela condução dessa oração também. E eu convido para nós cantarmos juntos, conforme o folheto, a canção Graças, Senhor, eu rendo muitas graças. Conforme o folheto, Graças, Senhor, eu rendo muitas graças. 472.
nós queremos ouvir e também acompanhar no folheto a leitura bíblica de Romanos, capítulo 3, os versículos 21 ao 25, a primeira parte. Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 25, a primeira parte do versículo 25. Quem vai conduzir a leitura, então, é a Nina. Queremos, então, ouvir esta palavra. Romanos 3, de 21 a 25. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse um meio de pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Assim. Amém. Obrigado, Nina, pela leitura. E nós queremos ouvir mais uma vez o coro com a canção, então, Teu Santo Nome Eu Louvarei. Teu Santo Nome Eu Louvarei.
permanecerem na frente para logo nos ajudarem a cantar a canção que tem a ver com a temática de hoje. Eu gostaria também agora de trazer mais uma palavra bíblica, agora no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. Gostaria de saudar também a prefeita aqui de Pinhal, seja bem-vinda, vamos tê-la conosco aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. E o evangelista escreve assim: Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construída sobre a rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Cai a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. E ela caiu e ficou totalmente destruída. Amém. E assim eu gostaria agora então de convidar para nós cantarmos esta mesma palavra a partir de uma canção para crianças, mas a gente deve ser em toda a nossa vida um pouco criança também, né? O próprio Jesus diz isso. E eu gostaria que vocês pudessem ficar em pé e dizer assim que a gente tenta fazer os gestos, que é uma canção que quando criança a gente aprendeu com gestos. Vamos tentar criar uns gestos. Vamos ver como é que a gente consegue cantar e fazer gestos então para essa canção tão bonita. Vamos lá. Fazer gestos, mesmo que às vezes a gente se atrapalhe, a criançada também se atrapalha, né? Isso faz parte. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós hoje, onde mais uma vez nos reunimos para celebrar 70 anos de comunidade em Tramandaí, mas como eu disse também, em torno, depois quem sabe a gente descobre isso com toda certeza, em torno de 20 anos de missão aqui no Balneário Pinhal. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos diante de nós um texto bastante conhecido. E entre os colegas pastores a gente diz que é o nosso chinelo velho, porque é um texto que se prega muito. E a primeira olhada parece ser algo simples de se entender e simples de se falar. Mas ao mesmo tempo ele é desafiador, porque sempre se espera algo diferente em relação a esse texto.
Mas o que eu quero dizer é que quem de nós não sabe ou não entende o que esse texto quer dizer? Quem de nós não sabe que uma casa precisa ser construída sobre um alicerce firme? Qualquer construção, qualquer coisa na vida que nós fazemos, devemos fazer com boa fundação, com bom alicerce. Isso a gente já aprende lá nas historinhas infantis, dos livrinhos, ou da contação de histórias, ou da escolinha, onde nos contam uma fábula dos 3 porquinhos. Alguém não conhece essa fábula? Todos nós, de alguma maneira, já ouvimos. Onde, então, esses 3 amigos porquinhos resolvem construir a sua casinha. Um constrói a sua casinha de palha. Fez uma bonita casinha. Foi algo rápido. A outro porquinho, então, construiu uma casa de madeira, de galhos. Levou um pouquinho mais tempo, mas também ficou bastante bonita. E por fim, o terceiro dos amigos construiu a sua casa de pedra. E o medo deles era do lobo mau. E assim veio o lobo mau, numa noite escura, e soprou sobre a casa feita de palha. E soprou, e a casa toda voou. E o porquinho saiu correndo, foi para a segunda casa, a casa que havia sido construída com madeira. E ali o lobo foi atrás, soprou de novo. Opa, essa casa não é tão fácil. Puxou o ar bem fundo e de repente começaram a voar os pedaços e também começou a desmanchar. E assim aqueles 2 correram então para a terceira casa. E o lobo foi atrás de novo. E novamente ele puxou o fôlego e soprou. E nada da casa se mexeu. E aí ele puxa de novo o fôlego, mais fundo ainda, e sopra até que ele fica sem ar. E nada da tal da casa cair. Sim, uma historinha que de fato nós aprendemos ainda pequenos. Talvez a maioria de nós já tenha ouvido essa história antes mesmo sequer da gente ler, saber a ler. E essa história também tem muito para nos ensinar de como construir as coisas na nossa vida. Quem ouve a palavra e vive de acordo com ela é como um homem sábio que constrói a sua casa ou sua vida sobre a rocha, sobre um fundamento firme. Como eu já disse, todos nós sabemos disso. Quando nós consultamos um arquiteto, um engenheiro, é feito um cálculo de como a casa deve ser alicerçada. Mas muitas e muitas vezes nós esquecemos desta pequena história e desta regra para a nossa vida. Como nós temos alicerçado a nossa vida familiar, como nós temos alicerçado a nossa vida comunitária. Agora falando aqui desta área missionária do Pinhal, como nós temos usado esse exemplo também, não só para construções de edifícios, de casas, mas também na construção da nossa vida, também pensando no nosso futuro. Principalmente nós deveríamos nos fazer essa pergunta em tempos onde que nós vivemos o descartável. Em tempos onde que não muitas vezes queremos mais lavar louça, onde que às vezes a gente compra uma TV nova, 5, 6 meses depois estraga, a gente leva ela para arrumar e o homem
lá da mecânica nos diz, da eletrônica, não mecânica, né? Nos diz que não dá mais, não vale a pena, e a gente acaba pondo essa TV no lixo, tem que comprar outra. Eu ainda vivi um pouquinho onde você precisava cuidar mais das coisas, onde a gente tinha um certo apego pelas coisas. E a geração de hoje meio que perdeu isso. Junto com os descartáveis, também se tem muitas vezes a percepção, ou se pensa que na vida também é assim. Faço lá meu grupinho de amigos, né, e quando tenho a primeira desavença, eu largo deles e chamo lá uma outra turminha de novo. E assim, quando eles me disserem a primeira coisa atravessada, eu já vou lá num outro grupinho de amigos. E assim as nossas relações se tornam também tão descartáveis. E o próprio casamento também é um exemplo disso. Onde muitas e muitas vezes relações começam, casamentos começam e não vão longe. Porque não há mais momento para sentar, para dialogar, para conversar, para alinhavar as coisas. Onde que, às vezes, a primeira discórdia ou o primeiro momento difícil é momento para a separação. Como eu disse, vivemos esse tempo também de relações, muitas vezes descartáveis. Nas relações também se sente essa perspectiva de não dialogar, de perdoar, é mais fácil começar uma outra relação. Quantos projetos nós também conhecemos que foram iniciados como um fogo de palha? Às vezes nossos, às vezes projetos em nossos municípios, em nosso estado e assim por diante. Obras, às vezes com grandes investimentos abandonados. Com certeza nós conhecemos isso também em nossa realidade. Mas isso também nos faz olhar agora para esta área missionária aqui no Balneário Pinhal. Olhando primeiro para essa construção um pouco mais antiga, que vocês podem visualizar aqui um pouquinho, onde tudo começou há, quem sabe, mais de 20 anos atrás. Depois, esta construção aqui, que hoje nós estamos aqui também para celebrar e dar graças a Deus pela bênção da continuação do trabalho, da oportunidade de termos esse espaço tão bonito, tão bacana para nos reunirmos. Mas muito mais nós temos para dar graças a Deus, não por estas construções que estão aqui, mas por essas pessoas que aqui construíram relações bonitas. E eu não quero dizer que aqui nunca teve problemas. Eu não quero dizer que nunca aqui houve algum tipo de discórdia. Houve sim. Teve pessoas que pensaram que deveria ser por aqui e outros que acharam que é por aqui. Mas encontraram maneiras de se entender. E não simplesmente disseram, olha, se não for dessa maneira, se não for daquela maneira, eu paro de brincar, como às vezes crianças birrentas fazem, né? Não. Por isso que eu digo que esta comunidade, essa área missionária aqui no Balneário Pinhal, foi iniciada sob uma rocha firme. Eu até duvido que tenha uma rocha aqui debaixo. Mas a rocha, Cristo. E quando a gente de fato faz um alicerce sobre Cristo, as coisas tendem a permanecer firmes, tendem a continuar. E assim mesmo que, como nós podemos saber, alguns já não podem mais estar conosco, alguns faleceram, outros foram para outras cidades, alguns permanecem, mas também a saúde já não ajuda mais tanto para estar sempre aqui conosco, né, Lindolfo?
mas que esse lugar continua. Aqui as pessoas continuam se reunindo, continuam celebrando a vida, continuam tendo razões para agradecer a Deus, continuam vindo aqui para ouvir a palavra de Deus, para também encontrar sentido ou manter o sentido na vida e assim por diante. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz: achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Cristo é a pedra angular, é a rocha, é aquele que nos mantém. Não como paredes, mas como uma comunidade viva. Uma comunidade que olha uns para os outros, percebe o outro no momento da dificuldade, o abraça, o ajuda, se solidariza, mas também aquele que comemora com o outro as suas alegrias, suas conquistas, os seus momentos bons na vida. Essa pedra angular, que é Cristo nosso Senhor, a pedra fundamental, não deve ser esquecida jamais neste lugar. Céus e terra poderão passar, mas Cristo, a palavra de Deus, não passará. Hoje é dia de dar graças a Deus, porque as pessoas que edificaram, que começaram esse projeto aqui, construíram em cima da fé, em cima de Cristo, e tiveram esse propósito para este lugar, não para ser um clube, mas para ser um encontro de desenvolvimento e de fortalecimento da vida, da fé, da convivência, da comunhão. Obrigado a cada um de vocês que há mais de 20 anos atrás iniciaram este projeto. A vocês que agora, nesses últimos 10 anos eu estou por aqui, continuaram este projeto. Esses que agora estiveram envolvidos também na construção desse espaço em que nós estamos agora, iluminado, bonito, novo. Como a gente consegue se sentir bem aqui? Não só por causa dessa bonita e caprichada e com tanto carinho construída esse edifício, mas porque aqui a gente se sente como uma família. Uma família que se abraça, que se une, que se fortalece, que se ampara e que se ajuda na fé, na esperança e o amor. Então, obrigado a cada um de vocês e que a gente possa ainda ter muita disposição para continuar a construir uma comunidade aqui no Pinhal, no Balneário Pinhal, né, Deus? Eu sempre digo Pinhal e ele me corrige, ele diz Balneário Pinhal, certo? Que Deus nos abençoe e que Deus nos inspire a sempre continuarmos alicerçando a nossa vida e a vida desta comunidade na rocha que é Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Nós ainda queremos ouvir mais uma vez o coro, então, com a canção Gratidão.
obrigado pela canção. Esse coro também está se preparando para as cantatas de Páscoa. Aqui no Balneário Pinhal, então, será no sábado de Aleluia, né? Então, às 17 horas, sábado de Aleluia. Então, o nosso coro da paróquia, então, vai estar aqui com a cantata de Páscoa. Qual é o nome dela? Chegou o domingo. Chegou o domingo. E chegou o domingo. Legal. Obrigado, então, pela preparação, por nos acompanhar hoje também. No próximo domingo, a comunidade de Mariluz estará organizando um almoço. A Nina, que é lá da comunidade, ela tem junto com ela, então, cartões para o almoço a R$30. Sim, Isso. cardápio bem. Então, retomando as atividades, aos almoços, essas coisas assim. Então, no próximo domingo, então, almoço na comunidade de Mariluz. Ficou alguma coisa definida sobre a cantata? Bom, mas isso a gente ainda vê daí, a gente conversa, tá certo. A oferta de hoje é uma oferta nacional e aí a CLD então destina para programa de acompanhamento a ministros e ministras. Então a oferta hoje é nacional e destinada para programa de acompanhamento a ministros e ministras. Que Deus abençoe as ofertas e também vocês ofertantes. Nós cantamos o 218, trazemos os frutos da terra enquanto nós recolhemos as ofertas. Mais uma vez, faz o convite para esse confirmatório para o pessoal se inscrever. Isso. O Alexandre está lembrando então do ensino confirmatório, que vai começar então essa próxima semana. Quem tem então jovens, adolescentes, completando em 2022 12 anos, né? Ou que já passaram, né, também, quiserem ainda fazer o ensino confirmatório, então devem se inscrever. Então essa semana é a última semana então para a gente poder também organizar essas aulas do ensino confirmatório. Pode entrar em contato comigo. Tá? Pode entrar em contato com o Alexandre, daí também aqui na área aqui de Pinhal. Então a oferta é programa de acompanhamento a ministros e ministras. Cantamos, trazemos os frutos da terra. Graças a ti.
Retornando aos nossos trabalhos, passo a narrar uma história que teve início a partir de um casal de veranistas do balneário chamado Arnildo e Valmira Petri. Este casal procurou o pastor da comunidade evangélica, Bom Pastor em Tramandaí, para solicitar que ele proporcionasse aqui encontros de oração e de estudos bíblicos. O pedido foi muito bem aceito, foi aceito com muita alegria pelo pastor Sidney Shir, que acertou datas e local para que os encontros inicialmente fossem realizados já na residência do casal Petri. Embora não tenhamos datas certas de início, isso aconteceu no período de pastorado do pastor Sidney Shir. Passado algum tempo, com mais participações presenciais, os encontros passaram a acontecer em uma sala cedida pela Escola Municipal Calil Miguel Além. No período de janeiro a dezembro de 2002, e isso fecha nossos 20 anos, as atividades do ponto de pregação aconteceram na residência da senhora Asta, na rua Tenente Vivian, e tinha como referência para os veranistas a sua proximidade da Corsã. Neste tempo foi adquirido um terreno e acertado o projeto de construção por doação do trabalho do casal de arquitetos Irã e Denise, que também doaram o projeto arquitetônico do nosso atual centro comunitário. O casal Lidolfo e Hard Neuenfeld estiveram lado a lado com Vanira e Arnildo Petri em todas as iniciativas e decisões para realizar a grande obra sonhada. Com tanto empenho, as coisas evoluíam e corriam muito rápido. E assim, em 18 de janeiro de 2003, aconteceu o primeiro culto com o lançamento da pedra fundamental do Centro Missionário de Pinhal, assim denominado originalmente. No dia da inauguração, infelizmente, o senhor Petri foi acometido de um infarto. Sendo socorrido no posto de saúde local, conforme relato do pastor Shir, por providência divina, porque o Senhor é bom e fiel, naquele exato dia estava de plantão um médico cardiologista da capital que veio a salvar a vida do senhor Petri. No salão passaram a acontecer, além dos cultos, encontros festivos e promocionais e estudos bíblicos. Mais tarde, após o falecimento do senhor Petri, Lidolfo e Hard Neuenfeld deram continuidade aos trabalhos de limpeza e de todo tipo de manutenção, além de administrar as finanças locais. Nos primeiros anos da década de 2010, Lidolfo e Hard passaram essas responsabilidades para Lotário Edson Miller e Libera Vanim Bernardes, os quais também se empenharam por inteiro no trabalho voluntário e na causa, até o falecimento do Sr. Edson. O novo centro comunitário gradativamente foi se tornando insuficiente. Houveram ocasiões em que alguma atividade teve que ser realizada ao ar livre, como por exemplo no dia 21 de julho de 2018, quando havia um encontro de jovens, culto infantil, ensaio do coro, seguido do culto. Em determinado momento, a orientadora precisou sair com os jovens e continuar o encontro ao ar livre. Atentos a essas situações, as lideranças iniciaram conversas sobre a necessidade de construir o sonhado templo e transformar a primeira construção em um centro comunitário. No entanto, a reflexão acabou conduzindo para a decisão de construir não um novo templo, mas um centro comunitário maior, com tamanho 50% superior ao primeiro. A partir daí, a comunidade começou a refletir sobre detalhes dessa construção. Para isso, tivemos mais uma vez a decisiva assessoria do casal de arquitetos Irã Malman e Denise Costa Teixeira. Teixeira da Costa, desculpa, Denise. Foi solicitado a eles que elaborassem um croquis para ser avaliado pela comunidade. Os arquitetos apresentaram duas propostas diferentes, que foram levadas ao conhecimento de todos para que opinassem. Depois da escolha da decisão, a comunidade foi levada para a decisão da comunidade foi levada para a homologação da comunidade mãe.
Então foi escolhido um pequeno grupo para formar uma comissão de acompanhamento da construção. Durante alguns anos, a comunidade havia juntado dinheiro para esta finalidade. Quando foi iniciada a construção, o saldo era de apenas, naquela época, muito dinheiro, para uma construção pouco, R$28 mil. Um construtor consultado opinou que não se deveria iniciar a obra, até porque com aquele valor não poderia ser concluído nem sequer o alicerce. Mais uma vez houve uma mobilização geral, pois a vontade de ter um local mais adequado às necessidades era grande e forte. Então a comunidade de Tramandaí decidiu abrir mão, até dezembro de 2020, das contribuições dos membros da área missionária para que esse dinheiro fosse investido na construção. Além disso, um dos membros decidiu doar todos os tijolos e uma senhora da comunidade fez a doação do telhado. Amada. Alguns doaram seu serviço no erguimento da construção. Vários outros doaram sacos de cimento e foi ainda aberto um livro ouro para registrar estas e outras doações em material, dinheiro e serviços. Então aconteceram algumas doações vultosas e dezenas menores, mas não menos importantes na causa. As obras foram iniciadas nos primeiros dias de agosto de 2018 e em 18 de agosto foi celebrado o culto de ação de graças pelo início das obras. Oportunidade em que foi feita uma oração pelo bom andamento da construção. Na última semana de novembro de 2018, foi concluída a construção das paredes e concretagem das colunas e vigas. Até esta etapa, o serviço foi feito pelo Sr. Ernesto Arbich e sua equipe. Nas 2 primeiras semanas de dezembro de 2018, foi colocado o telhado para evitar que as paredes recém-levantadas sofressem encharcamento com as chuvas. Em janeiro de 2019, foi a vez do contrapiso e instalação elétrica provisória, para a instalação de uma tomada e 2 ventiladores de parede. Assim estavam dadas as condições para a realização dos primeiros eventos no local: o chá de verão, no dia 20 de janeiro, e o almoço do dia 10 de fevereiro de 2019, além de outras realizadas. E estes eventos foram realizados sem portas e sem janelas. A comunidade, com esses eventos, pôde comprar os vidros para a porta lateral e os janelões que foram instalados antes do buffet de sopas no dia 5 de abril. Antes da realização da Noite das Sopas, um eletricista fez a instalação elétrica definitiva, doando seu precioso trabalho. Com o esgotamento dos recursos, voltou-se a buscar outras doações e realizar outros eventos. Inclusive rifas foram realizadas. Assim foi possível contratar mais uma parte importante da obra: o salpicro externo da parede construída na divisa com o terreno vizinho, dos fundos, ainda a conclusão dos banheiros, e em 29 de setembro de 2019 faltavam ainda os seguintes detalhes, pequenos detalhes: parte do reboco interno e reboco externo dos banheiros, acabamento das portas dos banheiros, da porta principal e colocação de arandelas na varanda, colocação dos beirais, pintura interna e externa, piso e forro. Poucos meses depois teve início a pandemia, que alterou a vida comunitária, mas não foi suficiente para alterar o ritmo da construção, tendo as obras seguido em frente, embora com ritmo mais lento. Através de mais uma grande doação, foi concluída toda a pintura, colocação e pintura do forro e outros acabamentos. Assim, em meados de junho de 2021, faltavam ainda o acabamento das portas dos banheiros, colocação da porta principal definitiva, a porta entre a cozinha e o salão, forro do alpendre de entrada principal e o piso do salão. Também em função da pandemia, as atividades se resumiram aos cultos semanais, um almoço solidário mensal para pessoas não membros, mas em situação de insegurança alimentar, e 2 encontros mensais para estudo bíblico realizados em Cidreira e Magistério. Como podemos constatar até aqui, temos recebido graças sobre graças divinas. Eis porque também usamos a tradicional expressão latina
que consta na capa do nosso livro de canto, Só lhe deu glória, que traduzido diz, glória somente a Deus. Prezada comunidade, aqui estamos hoje para relembrar todos os esforços que não foram poucos e que não foram medidos por pessoas sonhadoras e que dedicaram grande parte de suas vidas para que esses sonhos fossem realizados. Relembrando a história vitoriosa da área missionária de Pinhal, com certeza passou um filme nas nossas cabeças. Na minha passou. E eu tenho acompanhado. Até aqui chegamos pela graça dele. Com certeza as pessoas envolvidas nessa trajetória vitoriosa agiram conforme a palavra do Senhor que diz: o homem que ouve meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Nossos cumprimentos e agradecimentos às pessoas envolvidas nesse projeto e que hoje recebem as nossas homenagens na certeza de terem construído essa casa na rocha e na glória somente a Deus. Queremos registrar a ausência justificada nesse culto festivo do casal pastor Sidney Schier e Elma, a quem devemos o início dessa trajetória, aqui em Pinhal. E vamos iniciar a nossa homenagem com o casal Hamilton Petri e esposa Vanira. Eu queria convidar o pastor Aldenes, por favor, para que faça a entrega à Valmira da nossa homenagem. Dona Valmira, antes de entregar, eu preciso dizer alguma coisa. A sua filha e o seu genro são padrinhos de um filho nosso. Né? Eu cheguei a participar de um culto, também era na casa de vocês. Né? E eu não esperava nem sei dizer direito aqui, essa oportunidade de lhe entregar isso. E eu quero ler rapidamente, né, homenagem a Arnildo Petri em memória e Valmira Petri. A comunidade evangélica de Confissão Luterana Bom Pastor de Tramandaí reconhece a sua valorosa contribuição na fundação e incansável trabalho na área missionária do Balneário Pinhal. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Mateus 7:24, parte do texto pregado. Né? Tramandaí, 2 de abril de 2022. Assinado pelo presidente, que mora aqui também, na nossa área missionária, pelo pastor Edson. Que a senhora possa receber isso como um símbolo da nossa gratidão pelo seu empenho e representando todas as outras pessoas que colaboraram também de outras formas, né, com serviço, com outros tipos de coisas que doam. Obrigado, dona Valmira. Eu quis dizer o privilégio de lhe entregar isso. Eu gostaria de agradecer a todos a atenção, mas se alguém quer saber mais alguma coisa, aquele banner ali indica quando a gente iniciou exatamente o trabalho braçal, né? A Hardy e o seu Lidolfo sempre foram muito meus amigos e irmãos em Cristo. E eu estou emocionada, porque foi um dia muito bom e agradeço meu genro e minha filha que me trouxeram de Porto Alegre.
Noia, então. Lindolfo e Hardy, por favor. Vão ter que caminhar um pouquinho. Dona Hardy e também Lindolfo, eu faço parte 50% dessa história aqui da caminhada desta área missionária aqui no Balneário Pinhal, e lembro nesses 10 anos o quanto vocês trabalharam, o quanto vocês se dedicaram e quanto carinho vocês dispuseram, né, através do trabalho aqui nessa área missionária. Então, nada mais justo vocês também hoje serem lembrados. Então, Lindolfo e Hardy, a Comunidade Evangélica de Confissão Luterana Bom Pastor de Tramandaí reconhece também a valorosa contribuição na fundação e incansável trabalho na área missionária aqui do Balneário Pinhal. Eu quero dar um abraço para vocês em nome, então, de todos que aqui estão. Só vira o quadro pra cá, vira o quadrinho pra cá. Isso. Então, muito... Oi? Ele fica muito emocionado. Quer falar alguma coisinha? Tá bom. Muito obrigado, então, por tudo. Muito obrigado. Nós que agradecemos a homenagem. Agradecemos. Solicito a Daziza, por favor, que faça a entrega da nossa homenagem em memória ao senhor Lotário Edson Miller, aqui representado também pela Líbera Vanim Bernardos. Bom, eu me preparei para esse presente para a dona Líbera, né? Mas eu conheço ela há pouco tempo e eu sei de todo o trabalho que ela ajudou a construir esse ponto aqui no Pinhal, esse ponto de pregação. E como presidente da paróquia Litoral Nordeste, eu trago meu abraço e que seja muito abençoado sempre esse ponto de pregação aqui no Pinhal. Parabéns a Líbera, gratidão pela vida dela, por vocês terem se dedicado muito. Quero com muito sentimento, com alegria, que eu estou recebendo o troféu, mas com o sentimento do meu esposo não estar comigo, porque ele lutou também, ele era presente em todos os sentidos na comunidade, me acompanhava em todas as horas e cooperava com tudo. Estou também dando muita falta para ele, muita falta. Mas Ele também cooperou bastante comigo. Eu dedico a ele também, seja lá onde ele está, na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele esteja na paz do Senhor e que todos lembrem dele como ele é assim ativo em tudo. Agradeço a Deus por esse momento e peço que Deus abençoe todos vocês aqui presentes. Amém. Em nome de Jesus. Convido o Dr. Wilson, presidente da comunidade de Tramandaí, da nossa CELT, para fazer a entrega ao casal Irã Malman e Denise da Costa Teixeira da sua homenagem. São os nossos arquitetos que nos...
proporcionaram esse trabalho. Além, a Denise, além de todo o trabalho de planta e arquitetura, também é musicista. Então, trabalhamos juntos nas aulas de música que ela dá, nos cultos que tocamos. Isso é um prazer e para a gente, enquanto comunidade, também é uma honra ter vocês presentes, que nunca negaram sempre que precisamos, incomodando, precisamos da planta, precisamos daquilo, sempre juntos. Muito obrigado. Tá? Prazer estar acompanhando. Prezada comunidade, os nossos festejos de 70 anos da CELT não se encerram por aqui. Nós ainda temos até o mês de junho para levar mais algumas homenagens a pessoas que fizeram a história da CELT nesses 70 anos. E hoje aqui nós queremos saudar e agradecer a presença da senhora Márcia Rosane Tedesco Oliveira, digníssima prefeita do Balneário Pinhal, que nos dá a honra hoje da sua visita ao nosso centro comunitário, à nossa comunidade aqui de Pinhal, de Balneário Pinhal. O Wilson também me corrige às vezes, né, Wilson? Balneário Pinhal. Então, nós temos ainda aqui o genro, gostaria de usar a palavra? Só me referir ao meu sogro, que sempre foi alguém que me inspirou, o seu Hamilton Petri, pela sua fidelidade a Deus em primeiro lugar, e algo que sempre marcou a minha vida em relação ao seu Hamilton é que uma deficiência minha no meu ministério pastoral era o ponto forte dele, que era a visitação. Ele tinha uma dedicação imensurável, não podia ser medida. E as pessoas certamente experimentavam aquilo que o Edson pregou. Foram abraçadas e assistidas por esse homem de Deus. E eu quero deixar isso como a palavra minha e da minha esposa a respeito do seu Petri. Com certeza, todas as pessoas aqui citadas e homenageadas hoje merecem o nosso respeito pelo trabalho que fizeram. Nos deixaram emocionadas pela perseverança, pela abnegação, pelo espírito voluntário de serviço. Para quem trabalha como serviço voluntário há mais de 20 anos, isso é uma coisa que não se mede valor. A gente aplaude. E eu gostaria então de passar a palavra para a senhora Márcia Rosane, nossa prefeita. Boa tarde a todos. Eu recebi na minha sala essa semana uma pessoa muito especial que nessa trajetória que a política nos proporciona, que a comunidade nos proporciona, é um homem iluminado, meu amigo, meu querido, Dr. Wilson, que fez a gentileza de me convidar pessoalmente para estar aqui com vocês. Ao adentrar, eu não sabia se eu usava máscara, se eu não usava máscara. O que diz o decreto de ontem? Que a gente aboliu a máscara, mas que em situações de aglomeração, de mais pessoas, aquelas que quiserem continuar usando,
fica à disposição, fica a seu critério. O que é obrigatório são as salas de aulas, que a gente permanece, né, por causa do contágio das crianças. Então eu entrei meio assim, eu já botei e tirei 30 vezes aquela máscara. O respeito fazia com que eu botasse a máscara. Mas, pastor, a sensação de liberdade quer que eu tire a máscara. Então, assim, meus queridos, depois de 2 anos de angústia, de aperto no coração, de uma forma diferente de conviver, eu quero dizer a vocês que está passando, graças a Deus. E que a gente soube se reservar, se proteger, e que talvez Deus mandou esse tempo para que a gente pudesse se reciclar, conviver mais em família, dispensar mais atenção para os seus, repensar a vida, os momentos, valorizar a saúde que temos. E hoje, estar aqui com vocês, nesse culto comemorativo, festivo, é um prazer imensurável. Porque eu vi essa obra, eu vi a Denise entrando na prefeitura com as plantas, né, Denise? Depois a Denise me ligava que o Enestor ia começar, se eu conseguir algumas areias, e a gente foi construindo junto, né? Eu, cada vez que passava, via a edificação crescendo. E é muito bonito isso, eu ver aqui, poder assistir a história, o suor e as mãos de muitos que edificaram, primeiramente, aquela obra segundo este. Mas o que é importante é que a obra, a verdadeira obra, não são as paredes, como diz o pastor. A verdadeira obra são as pessoas, o nosso comportamento perante a sociedade, perante os irmãos. Eu quero agradecer a gratidão, pastor, de poder me oportunizar de estar aqui nesse dia festivo com vocês, com muita saúde, e dizer que nem um só dia essa prefeita deixou de trabalhar. Eu enfrentei a pandemia trabalhando sempre e pedindo a Deus que me desse saúde, porque a mim cabia todas as decisões de toda uma comunidade. Foi muito triste, em meados de março do ano anterior, a gente ter que, num só final de semana, seguir 4 cortejos de pessoas da comunidade que o Covid havia levado. E nós não íamos, nós não tinha velório, não tinha nada, mas a gente ia no cortejo. Ia no cortejo até a porta do cemitério, sinal de respeito à família, ao papel, aquele contribuinte, aquele munícipe que sempre foi comunidade. Dizer para vocês que, graças a Deus, isso está passando. E eu fui abençoada, que não tive uma dor de cabeça. Então, quero dizer para vocês que eu só tenho a agradecer. E Deus me oportunizou estar aqui com vocês no dia de hoje. Um beijo no coração de cada um e muito obrigado, pastor, pelo convívio com o seu rebanho, com a sua comunidade. E espero que Deus proteja todos nós. Muito obrigada. Nós vamos assistir agora um vídeo preparado especialmente para a data de hoje. Poderia aguardar só uns minutinhos que a dona Valmira teve que sair aí para o banheiro? Sim. E é do filho dela, viu? Sim. Isso. Quem sabe a gente... Bom, já podemos olhar o vídeo.
Que Deus os abençoe e preencha com a sua alegria no culto de hoje. Boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Que Deus os abençoe e preencha com a sua alegria no culto de hoje. Também eu me alegro com essa comemoração. É sempre bom olhar para trás e ver que nós fazemos parte de um sonho que Deus colocou já no coração de outras pessoas, que se empenharam em concretizá-lo por amor a Deus para cumprir o seu chamado, a sua vontade. Sempre me vem à mente o amor do meu pai, Arnildo, da minha mãe, Valmira, por Deus, e também pela sua obra. Eu cresci participando da igreja desde que eu me entendo por gente, lá na Paróquia da Paz, em Porto Alegre. Ia sempre nos cultos, com muita frequência. Eu via também meu pai lendo a Bíblia em casa, e junto com a minha mãe, eles participando de cultos, estudos bíblicos. O pai era pregador leigo, ele dirigia estudo bíblico, dirigia cultos pregando a palavra. Também no Pinhal isso acontecia. Lembro que a nossa casa de tijolinhos vermelhos, a garagem que o pai construiu no fundo lá do nosso terreno, que mais tarde eu reformei e fiz a minha casa ali, era uma casinha de 6 metros por 6 metros. Não tinha nenhuma repartição no início, porque o pai fez para fazer dali uma pequena igrejinha, poder reunir o pessoal para estudar a palavra. Me lembro do meu pai com o livro Ouro, buscando doações para a compra do terreno, depois também para a construção do salão. Ele não era um cara grande, mas ele era forte e gostava de trabalhar, ele se envolvia braçalmente nas coisas, ele espalhava terra, fazia alicerces, ele fazia aquilo que ele podia fazer. Ele me ajudou na construção da minha casa, em coisas que eu fiz ele ajudava também. Lá na Paróquia da Paz ele também fazia o que podia, e aí no Pinhal muitas vezes também espalhava areia, ajudava a mudar tijolo de lugar e arrumar coisas. Olha, o coração dele estava nessa obra. Quando nós vínhamos para Pinhal, nas nossas férias, eu sou pastor, então a gente mora longe, né? Fui pastor em Minas Gerais, no oeste do Rio Grande do Sul, e agora já há mais de 20 anos em Santa Catarina. Sempre que a gente vinha para o Pinhal, a gente ia nos cultos, participava de algumas coisas, já fiz culto aí também, mas infelizmente a gente não mora, mas aí nós não temos a nossa casa, e a gente pôde comprar também a nossa casa no litoral de Santa Catarina, na beira da praia, onde a gente então nunca mais voltou para Pinhal, mas a gente guarda no coração lembranças e também oramos para que Deus abençoe esse ministério, que essa comunidade cresça, que muitas pessoas conheçam a Jesus através do trabalho dos ministros e também da liderança e de todos que dão testemunho da sua fé. Que Deus os abençoe. Que a comunidade luterana em Pinhal seja um lugar de oração, do ensino da palavra de Deus, para que todas as pessoas que conheçam a Jesus Cristo tenham uma vida nova e a vida eterna. Obrigado por participar daí, e quando puder, eu estarei aí com vocês. Infelizmente, como eu disse, moro em Joinville, bem longe, mas sempre bate no coração quando eu estou voltando para casa, visitar a mãe, de dar um pulinho aí e olhar como está as coisas, como estão, né? Que Deus abençoe vocês. Amém. Mais alguém gostaria ainda de trazer alguma informação, alguma palavra importante? Então eu gostaria de convidar esta comunidade para nós cantarmos juntos a bênção da Irlanda, né? Também como uma forma de bênção também para o trabalho bonito aqui construído, aqui sobre um alicerce firme, também como uma bênção para todos que se envolveram também nesse trabalho. Bênção da Irlanda. Queira estar
agradecer ainda a todas as pessoas que ajudaram a organizar essa celebração, esse culto. Desde aqueles que fizeram contato com as pessoas, fizeram o texto também, escreveram essa história, as pessoas que confeccionaram as lembranças, o pessoal da música, obrigado a todos que de uma ou de outra forma ajudaram então para que essa celebração pudesse acontecer. Assim eu convido quem pudesse colocar em pé. Nós hoje já podemos ficar um pouquinho mais próximos uns dos outros, então vamos colocar as nossas mãos nos ombros de quem está do seu lado e vamos fazer essa corrente também de bênção e de envio em nome de Deus. Que a bênção do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre vocês e permaneça com vocês hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Vão na paz do Senhor e sirvam a Deus e ao próximo, construindo sempre relacionamentos na firme rocha que é Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Queremos convidar a todos, então, para permanecer conosco ali na outra sala, para um momento, então, de confraternização. Estão todas convidados. Vejam só a torta de aniversário. Uhul!